Stoner, but I do moon statue. Hoes in my cashew, they like statue. Block poppin', I ain't fucking with the lame. Selling Sherman, and I got the best corner in the game. What's up? Word around town, I'm the man, nigga. Break that bitch down to the grams, nigga. 16 O's in a pound, nigga. Quarterback draw, touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Got them niggas on the strip, you know they pitch wrong. You ain't knowing who you with, even my bitch ball. Niggas hate the way I handle when they bitch call. Couple ounces for me, sit up in they bitch bra. Major distribution, what we dealing with is facts. Step up in the building, bitch, we turn up to the max. Chop a hater down just like we cut them with an axe. Watch them pop them in they crown if niggas think they all of that. Spend a little money, jury sicker on them. Put your bottles up, spill your liquor on them. Stick conglomerate, shit shut down. Taking over everything, touchdown. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. Pessoal, no último podcast eu falei apenas sobre o Thursday Night da semana 11. Seattle Seahawks bate a Arizona Cardinals em casa por 28-21. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque eu vou deixar mais para o próximo podcast quando a gente falar da semana 12. Mas eu achei um jogo muito morno no começo, até, de certa forma, até ruim no primeiro quarto, com apenas 7 pontos, mas depois foi desenrolando o jogo e foi melhorando e até teve uma certa emoção no final do jogo, mas é aquilo, Seattle bate por 28-21 e eu vou falar sobre esse jogo, como eu falei agora há pouco, no próximo podcast. Vamos falar agora dos jogos de domingo e do Monday Night. Vamos começar falando sobre o Jacksonville Jaguars, que recebe no TIAA Bank Field Pittsburgh Steelers. Bom, Jaguars com uma vitória e 8 derrotas e o invicto Pittsburgh Steelers com 9 vitórias e nenhuma derrota. Tá, então vamos falar aqui, primeiramente falando da posição dos dois times nas suas devidas conferências. O Steelers, vocês já devem adivinhar, que já sabe que ele está liderando a sua divisão, a AFC Norte, com os Ravens na sua cola com 6-3, o Cleveland Browns com 6-3 e os Bengals lá amargurando na lanterna, 2 vitórias, 6 derrotas e um empate. E falando na AFC South, na AFC Sul, nós temos o Jacksonville Jaguars amargurando aí as lanternas com 1 vitória e 8 derrotas. E terceiro lugar, o Houston Texans, Tennessee Titans e liderando aqui o Indianapolis Colts, que eu vou falar desses times mais pra frente. Bom, é o seguinte, pessoal, se a gente for analisar aqui, analisando a questão da defesa, o Pittsburgh Steelers, tá? Pittsburgh Steelers com a sua defesa acompanha a terceira posição no geral, tá? Muito bem aqui ocupando a sua posição entre as 10 primeiras, e o Jacksonville Jaguars na 29ª posição. E é claro, quando você vai analisar o ataque, tá, com o Jacksonville Jaguars na 28ª posição no geral, tá, e o Pittsburgh Steelers tendo aí na 10ª posição em geral. Então, quando você analisando essa questão, não vou entrar muito em números aqui também para não estender tanto o podcast. Quando você analisa essas posições, pessoal, você analisa a campanha de cada time, já dá para entender aqui e dá para se esperar, a não ser que aconteça uma zebra muito grande, tá? E na verdade não é nenhuma zebra, tipo, já é um montaréu de zebras que se o Jacksonville Jaguars levar a essa, tá? Então eu acredito aqui que o Pittsburgh Steelers, ele vai ter uma vitória, tá certo? Vai ter uma vitória, e eu acredito que uma vitória até bem larga, eu acredito com 3 posses de bola, tá certo? Eu acredito aqui, porque se você for analisar, vamos lá, na questão do ataque do Jacksonville Jaguars, Gardner Minshew não deve voltar nessa rodada ainda, e a gente tem o Jake Luton, que deve assumir de novo aí a posição. Então quando você pega um ataque com o Jake Luton, que relativamente está bem, tá? Relativamente ele está bem, ele não está tão ruim não, ele estreou bem, por mais que o Jacksonville Jaguars teve uma derrota contra o Green Bay Packers, deu até um certo trabalho contra o Green Bay.
pontuando 2 vezes aí no segundo quarto e no terceiro quarto, né? Tanto que no terceiro quarto só eles pontuaram com um touchdown. Então levou uma certa pressão aí para Green Bay. Então Jake Luton teve 169 jardas para um touchdown e uma interceptação, tá? Não é uma quantidade de jardas excepcional, tá? Excepcional. Mas você tem aí a questão do Keelan Cole, DJ Chark, né? Desculpa, Tyler Eifert, que pode sim, talvez, ameaçar um pouco aí a defesa dos Steelers. Só que é o seguinte, você não tem como você acreditar que este ataque, tá, vá superar a defesa dos Steelers, tá? Então, você tem aí, fora dessa partida, o Laviska Shenault, né, tá fora. O Colin Johnson, que é o seu substituto, está questionável. Nós temos um Dede Westbrook que tá fora, tá? Então, você tem um time que você tem algumas lesões importantes. E aí, você pega um Pittsburgh Steelers que você não tem, só para vocês terem uma ideia, tá? Não tem lesões tão importantes assim. Você tem um Vance McDonald, que é um terceiro tight end, tá certo? É um terceiro tight end que está fora dessa partida. Você tem um right guard, que é o Kevin Dotson, que está fora dessa partida também, mas é a segunda posição. Tipo, o David De Castro, ele é o titular. Então, assim, você tem um time que você não tem nenhuma lesão importante no ataque, nenhuma lesão importante no front seven e na secundária. Então, como que você espera isso? Você espera que o Pittsburgh vai amassar aqui, tá certo? Então, eu dou aí uma vitória para 3 posses de bola, tá? E não tem mais o que eu falar nessa partida aqui. Eu acho que o Pittsburgh Steelers é o grande favorito aqui para essa partida, tá certo? Passando para a próxima partida, a gente vai falar de um Carolina Panthers, tá certo? Recebendo no Bank of America Stadium o Detroit Lions. Então, o Carolina Panthers com 3 vitórias e 7 derrotas na sua divisão. E um Detroit Lions com 4 vitórias e 5 derrotas. Para mim é até uma surpresa o Lions ter essa pontuação, tá? Para mim é uma grande surpresa mesmo, tá? Então, os dois que são da Conferência Nacional, né, na NFC, então vamos lá analisar as duas posições. O Carolina é aquilo. Infelizmente, não é o ano do Carolina, porque você tem por fora o Christian McCaffrey por muitos jogos. Quando ele volta depois de lesão, ele lesiona o ombro, então muito provavelmente ele está fora dessa partida, tá? Ele não vai ter, na verdade está fora dessa partida, desculpa. Ele não vai estar presente. Você tem um Ted Bridgewater que pode ser que não jogue, tá questionável para a partida, tá? Então você vai entrar com o quarterback reserva, o PJ Walker. E aí como que você vai ter uma constância, né? Você vai ter uma constante positiva neste ano. É muito difícil, tá? Fora que você ainda tem na sua própria divisão o New Orleans Saints, que tá voando com 7-2, é o líder. Você tem o Tampa Bay Buccaneers com uma boa equipe, tá? Com 7-3 na segunda colocação. E um Falcons. Que o Falcons, o problema do Atlanta Falcons é a defesa esse ano. A defesa ela precisa ser reestruturada assim, brutalmente para o próximo ano, tá? Porque o ataque ele está bem, ele está fluindo bem. Então, na terceira colocação com 3 vitórias e 6 derrotas. Então é muito difícil a gente analisar. E aí você vê o Detroit Lions também, que tem uma divisão muito difícil, que é a NFC Norte. Então, ou seja, com o Green Bay Packers com 7-2, o Chicago Bears com 5-5, o Vikings na terceira colocação com 4-5. Então você fica aí amargurando aí essa lanterna. Então, vamos lá. Quando a gente vai analisar sobre o Carolina Panthers, quando o Carolina Panthers relacionado à sua defesa, ela é o 30º no geral. Detroit Lions é o 27º no geral. E aí você vai analisar o ataque. Bom, o ataque, quando a gente vai falar de Detroit Lions, a gente está na 16ª posição no geral e empatado junto com o Carolina Panthers, né? Com algumas divisões, com algumas separações, questão de jardas aéreas e corridas, mas os 3 ocupam aí, né, uma boa posição, 16ª posição aí. Se for
considerar, né, se a gente fosse considerar apenas por números nessa diferença, a gente consideraria no 18º o Detroit Lions. Mas não tem tanta diferença assim. É o seguinte, é muito difícil analisar esse jogo, porque além dessas lesões que eu falei, que são importantíssimas para o Carolina Panthers, tá aí algumas lesões também na defesa, né? O Gross Matos está questionado para vir, o Whitehead está questionado para vir, o Donton Jackson está lesionado para vir, então são importantes no front seven e também na secundária. Mas aí você vai analisar um Detroit Lions. Matt Stafford está questionável. DeAndre Swift, o running back, está fora, mas você tem o Adrian Peterson que pode muito bem pegar essa posição. Você tem o Kenny Golladay que está fora. Você tem o Daniel Amendola que poderia poupar, ser uma terceira opção aí. Ele também está fora. Então, fora que na defesa não tem tantos problemas assim, em questão de lesões, tá? Então, você tem o defensive end, o Deshaun Han, que está questionável para voltar, um linebacker tipo Jarrad Davis, também que está questionável, não sabe se entra. Então, assim, vai ter que se adaptar aí a algumas posições, tá certo? Toda a comissão técnica vai ter que se adaptar aí em algumas posições. Então, é assim, é um jogo muito difícil, porque você não sabe se os dois quarterbacks titulares eles vão estar presentes na partida, mas, por ser fora de casa, eu considero uma vitória dos Panthers, tá? Por uma posse de bola, tá? E devido às lesões, porque se tivesse Christian McCaffrey presente, se tivesse Teddy Bridgewater, que muito provavelmente deve ficar fora, tá? Não é certeza, nós sabemos que às vezes de última hora eles entram, tá? Mas se um Teddy Bridgewater ficar fora, fica muito difícil você ver um placar muito extenso, tá bom? Então, partindo para a próxima partida, nós temos aí Houston, Texas, com 2 vitórias e 7 derrotas, recebe no NRG Stadium o New England Patriots, que vem de 2 vitórias consecutivas, tá? Então, analisando aí na Conferência Americana, nós temos aí na NFC South o Houston, Texas aí na 3ª colocação, com o Tennessee Titans em segundo em 6-3, e o Indianapolis Colts também com 6-3, tá? É muito difícil que o Houston se recupere bem nessa temporada a ponto de atingir uns playoffs. Não vejo isso, tá? E você recebe o New England Patriots que vem embalado de 2 vitórias. Inclusive, nós sabemos, a primeira vitória aí que eu tô falando, né, dessas 2 vitórias seguidas, é contra o New York Jets, que você não dá para esperar confiança. Mas aí você recebe um Baltimore Ravens, você consegue conter bem até o jogo corrido, e aí você ganha do Baltimore Ravens, que é uma equipe muito mais forte que o New England nessa temporada. Então você ganha confiança, fora que você começa a ter alguns jogadores que voltam de lesões, tá certo? Então, analisando agora a posição do New England Patriots, tá? É o terceiro, já há muito tempo, já havia falado isso, é muito tempo que o New England não ocupa essa posição, né? Então com 4-5, seguido por Miami Dolphins 6-3 e o Buffalo Bills 7-3, que o Buffalo está de bye week nessa semana. Então, como é um jogo que chama até um certo tipo de atenção, porque tem 2 quarterbacks que vão chamar atenção, inclusive que são até muito próximos um do outro. Então, a gente falando de Deshaun Watson e Ken Newton, então vamos analisar os 2 jogos como que eles foram, tá? Nos jogos passados, né, da semana 10. Então, Houston, Texas tem um jogo muito ruim contra o Cleveland Browns, 10-7, um jogo péssimo, passando o segundo e terceiro quarto sem pontuar as 2 equipes. Se analisando o box score, você tem 356 jardas totais para Cleveland Browns e 243 para o Houston, Texas, tá? Então, uma coisa muito difícil mesmo de se assistir. E você pega o New England Patriots, que recebeu o Baltimore Ravens. Então, você analisando aí o box score da partida, teve 357 jardas totais contra 308 do New England Patriots aí.
Jardas de passe teve maior, aí 242 para o Baltimore Ravens e 135. Só que as jardas corridas surpreenderam, que foram 173 jardas corridas para o Patriots e 115 para o Baltimore Ravens, né? Então, Ken Newton aí com 118 jardas para um touchdown, para um passe para touchdown, fora um touchdown corrido. Você tem um Jacob Myers dando aquela jogada espetacular, passando por Rex Burkhead, fazendo um touchdown também. Então, assim, é uma equipe que pode surpreender, sim, o Houston Texans, tá? Pode surpreender bastante o Houston em casa, mesmo porque o Houston ele é uma equipe que não tem estabilidade. Ele pode estar começando ganhando, amassando o adversário, mas depois, ao longo da partida, ele vai tendo alguns problemas, tá? Então, ó, analisando a partida anterior, o Deshaun Watson teve 163 jardas para um passe para touchdown, tá? Randall Cobb foi o mais acionado dessa partida, e adivinhe, com 41 jardas apenas. Então o jogo foi muito ruim, tá? Foi muito ruim esse jogo. É muito difícil quando a gente vai analisar a posição das equipes, né? Então, na questão da defesa, é a 24ª na geral do Houston Texas, tá? Enquanto o New England ainda tem aí, respirando com a defesa, é a 8ª melhor em geral. Você tem o J.C. Jackson, que no jogo passado fez a 5ª interceptação seguida, né, em 5 jogos, tá? Então tá voando aí o J.C. Jackson, só que o ataque aí tem aquela bela de uma diferença, né? Você tem aí o Houston ocupando a 16ª posição e o New England a 25ª, tá? Então tá entre os piores aí dos ataques. Então quando você vai analisar a equipe do Houston, você tem aí apenas como wide receiver, tipo, segundo aí, em segunda posição, que é o do Will Fuller, né? Tipo, o reserva do Will Fuller, Kenny Stills, está questionado para ver se vai entrar ou não. Você tem aí um problema na linha ofensiva, que estão questionáveis o Tunsil e o Clemente, que são o left tackle e o left guard. Então, pode ser um grande problema aí, se eles ficarem fora dessa partida, para proteger o Deshaun Watson, tá? E é claro que na defesa está muito bem. O J.J. Watt está saudável. Então, J.J. Watt na equipe já é uma outra defesa, tá? Que aí vai ser um problema para a linha ofensiva de New England. O problema de New England esse ano, todo mundo fala, comenta, do Tom Brady ter saído, do Gronkowski não ter querer voltar. A questão toda o teto salarial, a questão toda ser do time ter, né, ser o time com o maior número de jogadores que optaram ficar fora por essa temporada devido ao Covid, e fora as lesões, né? Então, você tem o Damon Harris que está questionado para voltar, não é muito difícil ele não voltar, mas pode ter um Sonny Michel aí, você tem o Rex Burkhead e o James White. O problema não está nos running backs, o problema está nos recebedores. Então, o N'Keal Harry nunca está saudável, difícil ele estar saudável. Você tem o Julian Edelman que está fora, você tem tipo o Demario Bird apenas, tá certo? E um Jacob Myers que estão aparecendo, mas é muito difícil. Então, fora na defesa que você tem problemas, o Adam Butler tá questionável, o Lawrence Guy tá questionável, o Jawan Bentley está questionável. Então, assim, fora que o Stephon Gilmore também, a estrela da equipe na defesa, também está questionável. Então é muito difícil você analisar. Só que pela constância e pelo número, eu costumo dar aqui, eu tendo a dar a vitória para os Patriots, tá? Mas eu acredito aqui que seja no máximo por 2 posses de bolas, mas eu vou estar aqui colocando como uma posse de bola apenas para New England Patriots. Mas é claro, devido a tantas lesões, a tantos ritmos de jogo, de treinamento, pode ser, não estaria surpreso se o Houston levasse a vitória para casa, tá? A vitória é em casa, na verdade. Bom, passando para o próximo jogo, nós temos aí Baltimore Ravens contra Tennessee Titans, os dois 6-3 na temporada. Ravens recebe o Tennessee Titans. E aí vamos analisar aqui a questão primeiro sobre a posição, né? Na defesa, Tennessee é a 15ª defesa em geral e o Baltimore Ravens a primeira defesa no geral, tá? E em questão de ataque, Tennessee Titans é o 11º e o Baltimore Ravens o 7º. Então, olha lá, vamos analisar aqui a questão da AFC South primeiro. O Tennessee Titans ocupa a 2ª colocação com 6-3. O Baltimore Ravens
está, desculpa aqui que eu travou aqui o computador, está ocupando a segunda colocação, abaixo do Pittsburgh Steelers. Então, se o Ravens ganhar essa partida, que eu acredito que deva ganhar, tá? Ele permanece em segunda colocação, tá? Ele permanece com segunda colocação, tranquilo atrás do Pittsburgh Steelers, tá? Então, vamos lá, analisando aqui os 2 últimos jogos, bem rapidamente. Quando a gente vai falar aí do Baltimore Ravens, que eu acabei de falar, que enfrentou o New England Patriots, você tem aí um Lamar Jackson com 249 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. É o que eu venho falando. Eu vi nesse jogo muita bola pro Mike Andrews, embora de jardas ele ficou um pouquinho atrás do Williams Snead, no segundo receptor, mas eu acho que foi questão da quantidade de jardas recebidas, né, pela posição de campo, mas era constante a procura do Mark Andrews aí. Então eu acho que, nesse caso, por mais que você tenha os running backs, o Gus Edwards, você tem o Mark Ingram, tá? Você tem que buscar mais jogos com o Marquise Brown, você tem que procurar colocar o Dez Bryant para jogar, já que ele tá aí presente, eu acho que tem que colocar o Dez Bryant para jogar. Então, você tem um J.K. Dobbins, então você tem armas, querendo ou não. O problema é que quando você tem que confiar no passe, não dá certo. E é claro, tava um tornado praticamente ali na última partida que dificultou muito a partida dos Ravens. Então é isso que você vê. Você pega às vezes até algumas dificuldades para a equipe que precisa do passe e não consegue. Tá? Então é uma coisa que o John Harbaugh precisa sim melhorar, porque senão é aquilo, vai para os playoffs, quando enfrenta um time que vai prender o seu ataque terrestre, muito provavelmente você é eliminado, tá certo? E aí quando você fala lá de um Tennessee Titans, na última partida, tá? Você tem uma partida muito ruim, né? No Thursday Night, você tem aí 294 jardas contra 430 jardas totais, então foi um jogo muito ruim, tá? Pro Tennessee, eu acho que foi um apagão, tá certo? O Ryan Tannehill teve 147 jardas para um touchdown, tá? Que é uma coisa que o Philip Rivers teve 308 jardas. Então aqui é o seguinte, né? A defesa vai ser muito boa, muito provavelmente vai conseguir a defesa do Baltimore Ravens vai conseguir parar o Derrick Henry, eu acredito, mas o problema vai ser se Tennessee tiver por 2 posses de bola e Lamar precisar passar a bola, vai ter um problema aí. Então, por isso, eu acredito que que o Ravens eu acredito que na vitória do Ravens, tá? Só que por 1 posse de bola também, porque eu não consigo levar fé no ataque aéreo. Eu não consigo levar fé. Mark Andrews, se estiver livre, ok, tudo maravilhoso. O problema é se ele estiver marcado, tá? Então, eu levo aí a crer que o Baltimore leva, mas por 1 posse de bola, tá? Partindo para a próxima partida, nós temos o Cleveland Browns com 6-3, né? Acabei de falar que é logo atrás do Baltimore Ravens, e recebe um Philadelphia Eagles desestruturado, com 3 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Para mim, já logo de cara, eu coloco como uma vitória do Cleveland Browns, tá? Cleveland Browns, embora tenha a perda do Odell Beckham Jr., tem aí o Nick Chubb voltando, o Kareem Hunt, que já está de novo na equipe, né, o Nick Chubb, Jarvis Landry, então, e o Baker Mayfield. Então, acho que pode sim levar a crer que talvez eles vão levar essa partida. E fora que só tem uma única lesão nos titulares da defesa, que é o Mack Wilson, né, que é o linebacker. Tá? Então, acho que não teria tantos problemas. Se a gente for analisar aqui também, o Philadelphia Eagles, ele está com sua equipe reestruturada, Carson Wentz, Miles Sanders, Alshon Jeffrey, Dallas Goedert. Então, pode ser que leve até certa dificuldade para Cleveland, né, que vai ser no First Energy Stadium, casa do Cleveland Browns, mas eu não acredito aqui por causa da constância do Philadelphia, tá? Então, analisando aqui as defesas, tá? As defesas. A defesa é a 13ª de Filadélfia, tá? No geral. E o Cleveland Browns 19ª, tá? E vamos lá na questão do ataque, tá? Do ataque já é o contrário. É 13ª em geral o Cleveland Browns. E o Philadelphia Eagles, a amargura é a 28ª posição. Então você vê que o ataque não tá fluindo mesmo quando volta.
Então aqui, eu tô acreditando aqui que o Cleveland Browns, por ser em casa, vai ter uma vitória por 2 posses de bola, tá? Por 2 posses de bola. Eu acredito ainda que tá mais estruturado, bem estruturado, e vai ter um bom ataque corrido, tá? Com os dois que eu falei, o Nick Chubb e o Kareem Hunt. Então pode surpreender aí. Vamos ver, torcendo para que os Browns tenham uma... A torcida do Browns precisa torcer para que tenha uma constância aí na equipe. No último jogo, que eu falei, né? O Browns venceu 10-7 o Houston Texans. O Baker Mayfield teve 132 jardas. O Nick Chubb teve 126 jardas corridas. O Kareem Hunt 104. Então vocês veem a importância do ataque terrestre para Cleveland. E é que eu acho que vai acontecer aqui, tá bom? Eu acho que vai acontecer aqui. E os Eagles, na última partida, tá? Na última partida, deixa eu só me localizar aqui, perdeu para um New York Giants 27-17, tá? Então, 208 jardas o Carson Wentz, mas nenhum passe para touchdown. Então, vocês verem como tá complicada a vida, né? Parece que o Carson Wentz não consegue melhorar, né? Tem no Miles Sanders com 85 jardas apenas. Então, eu acho que assim, o Browns que precisa fazer muitos passes, de manter o ataque corrido principalmente, com o Nick Chubb e o Kareem Hunt, que eu acho que vai ser a chave para a vitória, e o Carson Wentz começar a distribuir passes e manter-se em campo, evitando com que o ataque dos Browns venha a campo, tá? Partindo para o próximo aqui, Superdome, New Orleans Saints recebe o Atlanta Falcons, 7-2 o Saints liderando a sua divisão, né? E o Atlanta Falcons em terceiro aí na sua divisão, na mesma divisão, então vai ser aí um duelo de divisão da NFC South. Então, aqui nesse caso, eu acredito que seja uma vitória dos Saints e uma derrota dos Falcons. Só que vamos lá. O problema todo é que você tá sem o Drew Brees. E aí, de maneira surpreendente, o técnico, né, o Sean Payton, decide ir pro Taysom Hill e não pelo James Wilson, né? Eu acho que até dá para você entender, como é que se diz, que ele vai por essa escolha, né? Porque o James Wilson simplesmente ele não inspira confiança, né? Falava lá que tinha um problema lá na visão e tudo mais, blá, 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 blá. Só que aquilo, né? Aí corrigiu, tá, legal, corrigiu, mas você não inspira confiança. E você tem um coringa aí que é o Taysom Hill, tá certo? Então, é assim, o Taysom Hill não foi um excepcional quarterback no college, tá? Ele não foi um excepcional quarterback no college. Teve seus problemas. E aí, você pega ele para ser o titular. Eu acredito aqui que o Sean Payton deve ter colocado, tá? O Taysom Hill. Eu acho que para tentar testar até o próprio empresário do Taysom Hill. Porque ele acreditou que fosse algo muito, né? Que ele era excepcional quarterback, que tinha que ter um baita num salário e tudo mais. E aí, no final, acabou vendo nos meios termos ele renovando com o New Orleans Saints. Então, acho que vai ser um recado pro empresário falar assim, olha, se infelizmente ele não suprir a falta do Drew Brees aqui, pode ser que ou ele fique nas posições que ele tenha, como um coringa, e ele não ser um quarterback titular nunca. Então, eu quero ver como é que vai ser o Taysom Hill aí, enfrentando a divisão em casa. Ele tem a chance para provar que ele é um quarterback da NFL. Eu acredito que não, tá? Que nem eu falei no outro podcast, para mim o Taysom Hill ele deveria ser um coringa em todos os times, porque nesse jeito ele é bom, tá? Então, às vezes pega como recebe uma bola como running back, como wide receiver, como tight end. Eu acho que ele poderia tentar mesclar aí essas jogadas, tá? Então, analisando aqui, defesa, né? Então, vamos analisar as defesas. New Orleans Saints como nona geral, tá certo? Nona geral. E o Atlanta Falcons, tá? O Atlanta Falcons como 23ª. Que nem eu falei, o problema do Atlanta Falcons está principalmente na defesa. Porque o Atlanta Falcons, surpreendentemente, ele tá aí ocupando a 7ª posição no geral, no ataque. Então, é aquilo. Não adianta a gente falar que, tá perdendo, a culpa é do Matt Ryan, Todd Gurley, Julio Jones. Não. A culpa tá na defesa esse ano,
tá? E, obviamente, estava na comissão técnica que vai pensar melhor para o ano que vem quem pode assumir, tá? Mas, vamos lá. Nesse caso, a gente vai analisar New Orleans Saints, né? Então, Drew Brees está fora, né? Pelo menos, contando essa semana e mais 2, pelo menos, tá? A gente não sabe como é que vai ser, tá? Mas você tem o Alvin Kamara, você tem o Mike Thomas, você tem Emmanuel Sanders, Tre'Quan Smith, Jerry Cook. Então, você tem o plantel bem. Então, por isso que o Taysom Hill não vai ter desculpas, tá? Não vai ter desculpas, tá? A única coisa aqui é que o quarterback Marshall Lattimore, tá questionável para a partida, mas deve ir para a partida, tá? Mesmo sendo questionável, tá? O Atlanta Falcons, você tem lá o ataque bonitinho, sem nenhuma lesão, tá? Matt Ryan, Todd Gurley, Julio Jones, Calvin Ridley. Então você tem aí o tight end Hayden Hurst, então você tem aí o ataque bonitinho, a defesa que precisa aparecer, tá? Eu acredito, mesmo não tendo Taysom Hill, mesmo não tendo Drew Brees e o New Orleans com o Taysom Hill, acredito que o Saints vai conseguir a vitória por pelo menos 2 posses de bola, tá bom? Então, aí, jogo no Superdome, tá? Também jogo das 3 horas da tarde. Próximo jogo aí, a gente vai falar sobre o Washington Football Team, que parece que vai se manter esse nome, né? Os fãs de Washington estão gostando do nome, então parece que vai se manter esse nome aí, vai ser fixo. Com 2 vitórias e 7 derrotas, recebe no FedEx Field o Cincinnati Bengals. Bom, é o seguinte, vamos lá. Eu até, desculpa não ter analisado a partida da semana 10, tá? Deixa eu só, antes de eu dar continuidade, o New Orleans Saints 27-13 contra o San Francisco 49ers, Drew Brees com 76 jardas, tá? James, que acabou se lesionando, depois entrou o James Wilson com 63 jardas, daí eu acho que pela escolha, tá? Então, foi uma vitória boa para o New Orleans Saints, tá? E anotando aqui sobre o Atlanta Falcons, tá? Os Falcons, eles estavam em bye week, tá bom? Em bye week. Então, o último jogo foi na semana 9, ganharam o Denver Broncos 34-27, com o Matt Ryan atingindo 284 jardas, 3 touchdowns para 1 interceptação. Então, você vê aí que o problema não está sendo na liderança do Matt Ryan em Atlanta, tá? Então, peço desculpas aí por eu ter esquecido de passar isso. Então, vamos lá. Washington Football Team foi a Detroit, perdeu para 30-27 para os Lions, tá certo? O Alex Smith, 390 jardas, sem nenhum touchdown. O problema tá na equipe, eu acho que precisa melhorar a questão do corpo de recebedores, tá? Se você for analisar, você tem o Terry McLaurin, você tem o Ken Sims, o Dontrell Inman, você tem o Logan Thomas. Então, ou seja, você tem aí tipo um ataque que não inspira tanta confiança. Você precisa reestruturar o ataque para o Alex Smith conseguir fazer algum milagre. E mesmo assim, teve 390 jardas. Tá? Foi muito bem aí a questão do Alex Smith. Que bom vê-lo voltar a jogar aí. E você tem uma defesa, tá? Com Chase Young, que também eu acho que sozinho não vai dar muita coisa, tá? Eu acho que precisa também aprimorar para o próximo ano. Então, analisando a questão das defesas, tá? Das defesas. Você tem aí... deixa eu só ver aqui, deixa eu me encontrar aqui. Opa, tá aqui. Da defesa. Washington tá a 10ª melhor defesa no geral, tá? Então, acho que mais ainda por causa do Chase Young, pela defesa que faz, pelos os ataques ao quarterback que faz. E você pega aí um Cincinnati Bengals com 22ª melhor defesa. E de ataque, Cincinnati Bengals tem aí 23ª na geral, na classificação geral, e o Washington Football Team amargurando aí a 30ª posição. Então, é isso que eu falei, eu acho que é a questão do ataque melhorar, tá? Falando aqui do último jogo do Cincinnati Bengals, tá? Do Cincinnati Bengals, foi contra os Steelers embalados, não conseguiram fazer muita coisa, 10 pontos apenas, tá? O Joe Burrow com 213 jardas, com um touchdown, tá? Então, acho que aí a questão é de se encontrar melhor nas jogadas, tá? Então, você tem o T. Higgins, você tem um Tyler Boyd, tá? Infelizmente você não tem um AJ Green, né? Que basicamente parece que não tá com vontade de jogar. Muita gente especulando que talvez ele vá para um New England Patriots na próxima temporada. Então,
você tem esse problema, né? Você precisa preencher esse espaço, tá? Então, analisando aqui Cincinnati Bengals, você tem o Joe Mixon, que está questionado para voltar. Muito provavelmente ele vai ficar fora. Alguns jornalistas estão dizendo que talvez ele vai ser poupado para essa partida ainda, para deixar ele 100% para a próxima. O Giovanni Bernard deve assumir. Aí você tem o Tyler Burt, o Higgins e o AJ Green prontos para a partida, tá certo? Então, eu acho que assim, é tentar melhorar um pouquinho. Eu acho que você precisa melhorar um pouco também o corpo de tight ends da equipe. Drew Sample e Citan Carr não inspiram confiança, tá? Então precisam ir atrás de tight end. Mas aqui, gente, é o seguinte, ó. Eu acredito que vai ser uma vitória dos Bengals. Vitória dos Bengals por 2 posses de bola. Eu acho que os Bengals têm um plantel de ataque melhor do que o Washington. É aí que tá o problema, tá? Se conseguirem conter a defesa, a linha ofensiva conter a defesa, né, e os recebedores conseguirem receber bem a bola, né, conseguirem confundirem a secundária, talvez eles vão ter uma vitória aí até que relativamente tranquila, tá? Fora, mesmo que seja fora de casa, ok? Partindo para o próximo jogo, no SoFi Stadium, o Los Angeles Chargers 2-7 recebe o maravilhoso New York Jets. Maravilhoso de estrutura, maravilhoso de comissão técnica, maravilhoso de plantel, só que não, né? É muito difícil você assistir o New York Jets, é muito difícil você ver de novo o que os diretores, né, fazem com essa equipe, né? Precisa melhorar muito. Então, vamos lá. Em questão de defesa, tá? New York Jets, surpreendentemente, é 28º na posição, tá? Geral. Lembrando que o Dallas Cowboys é o 32º. E de ataque, New York Jets, amargura aí a 32ª posição, tá? É o último colocado. Então, na semana anterior, os Jets folgaram, perderam para o New England Patriots antes da folga, tá certo? Então, você teve aí um Joe Flacco até que bem na partida, com 3 touchdowns, 262 jardas, tá? Mas a questão toda tá aqui, né? Tá no plantel do New York Jets, né? Então, o Joe Flacco deve ir de novo para a partida, de dar dúvida, tá? Você tem o running back, o Perini, o Frank Gore, você tem o Jameson Crowder, você tem o Denzel Mims, que tá bem, tá relativamente bem na temporada. Então você não tem um corpo de recebedores, mas eles tentam, né? O problema é aquilo, não adianta, você não tem uma estrutura técnica boa, uma comissão técnica que vá melhorar, tá? Que vá melhorar. Então é muito difícil isso, você acreditar que o Jets ele vai melhorar até mesmo na próxima temporada. Só que você precisa ver uma melhora nisso, né? Há gente especulando que o Sam Darnold vai sair, não vai ficar na equipe, principalmente acreditando que o Trevor Lawrence de Clemson vai ser draftado para o New York Jets. Tanto que eu até comentei aqui, eu acredito que eu comentei aqui no podcast, o Sam Darnold, ele até cairia bem no Minnesota Vikings. Vamos ver como é que vai ser aí pro próximo ano. E você pega aí um Los Angeles Chargers, tá? Um Los Angeles Chargers que tá bem na temporada. Assim, bem que eu falo na temporada, gente, é o seguinte. Por mais que ele tenha aí 2 vitórias e 7 derrotas, bem que eu falo é questão do jogo. Você vê que o jogo fica muito competitivo, né? De defesa, tá na 20ª posição geral, tá? Na 20ª posição geral. E você vê aí um ataque na 11ª posição, por isso que é o que eu falo. Então, analisando aí a equipe inteira, você tem os titulares e, com exceção do Tyler Taylor, que é o quarterback reserva, os segundos reservas também tudo lindo, maravilhoso, sem nenhuma lesão. Então você vai pegar aí Keenan Allen, você tem o Callum Ballard, que é o running back, o Joshua Kelly, o Mike Williams, né? Você tem um Hunter Henry. Então você tem corpo de recebedores, né? Tipo, principalmente falando do Keenan Allen e o Hunter Henry, você tem uma equipe de recebedores boa, tá? O defesa, Joey Bosa, tá? Você tem o Joe Bosa, você tem o Melvin Ingram, você tem Justin Jones. Então você tem jogadores muito bons. O problema é que falta encaixar. Alguma coisa tá precisando aí se alterar. Se manter essa equipe com algumas posições no draft boas ano que vem, os Chargers vão vir para brigar na divisão deles, tá? Então, ou seja, vamos lá.
Jets, vocês muito bem sabem, estão por último, né, na sua conferência, tá? E os Chargers também estão por último, mas, que nem eu falei, analisando as duas equipes, os Chargers são muito melhores. Então eu acredito uma vitória para o Los Angeles Chargers eu vou dar até 3 posses de bola, tá? Eu não acredito que os Jets vão ameaçar aí, principalmente fora de casa, mas eu acredito aí que os Chargers vão ter uma vitória aí até que tranquila, tá? Vai me surpreender se não tiverem. Próximo jogo, em Ohio City, em Poyer Field, Denver Broncos recebe Miami Dolphins, tá? Recebe Miami Dolphins. Bom, Miami melhorou muito dos outros anos pra cá. Uma das melhores campanhas que eu já vi de Miami Dolphins, tá? Tua Tagovailoa, tipo, cada vez mais tomando gosto e jogando melhor, tá? A cada jogo. O problema que vai ser aqui é que você vai enfrentar um jogo na altitude, né? O Dolphins na segunda posição, né, da AFC East, com 6 vitórias e 3 derrotas. Denver Broncos na terceira colocação da AFC West, né? Atrás dos Raiders e dos Chiefs, com 3 vitórias e 6 derrotas, né? A campanha ao contrário de Miami. E assim, né? Vamos lá. Eu acho que o Tua vai ter uma dificuldade justamente devido à altitude, tá? Devido à altitude, tá? Os Broncos foram a Las Vegas na semana passada e tomaram um vareio dos Las Vegas Raiders, 37-12, tá? Drew Lock, mesmo assim, teve 257 jardas para um touchdown. O problema foi as interceptações, 4 interceptações, tá? Melvin Gordon, Philip Lindsay, o Royce Freeman, eu acho que precisam melhorar as corridas, tá? Eu acho que poderia mesclar mais com o Philip Lindsay, que joga muito bem. O Melvin Gordon precisa aparecer. Jerry Jeudy, Tim Patrick precisam aparecer também, tá? O Noah Fant, que tá como questionável para jogar essa partida, tá? Então há um problema aí no corpo de tight end. Talvez vai ser o Nick Vannett que deve assumir a posição, se caso ele não entre, tá? Então, assim, você tendo esse corpo de recebedores, o que eu acredito que precisa fazer aqui é o Drew Lock precisa melhorar de jogo, tá? O Drew Lock, ele precisa melhorar seu jogo, tá? 4 interceptações não dá para acontecer, você prejudica demais a sua equipe, tá? E Miami com apenas, né, o Solomon Kindley, que tá como questionável, né, no ataque. Você tem o Tua Tagovailoa, você tem o Matt Breida, você tem o Devontae Parker, Jaquim Graham, você tem o Mike Gesicki. Então você tem um corpo de recebedores muito bons. E a defesa que está jogando muito bem. A única questão aqui questionável os titulares é o Kyle Van Noy, que está questionável para jogar essa partida. E é interessante que a defesa ela não para de se movimentar, né? Dentro do permitido, obviamente, ela não para de se movimentar para snap, né? Então isso confunde muito o ataque. Então, o que acontece aqui? Eu devo a crer que vai ter uma vitória dos Dolphins, tá? Mesmo na altitude, por 2 posses de bola, tá? Mas devo falar o seguinte, como o Tua Tagovailoa tá se acostumando agora com a NFL, e ainda mais aí na altitude de Denver, não me surpreenderia se o Denver conseguisse manter, segurar aí o Tua Tagovailoa e o ataque de Miami, tá? Mas eu dou aí a vitória para Miami por 2 posses de bola, ok? Tá? Então, aqui, eu peço desculpa que tá falhando a memória aqui, mas eu acho que eu não falei, a defesa é a 5ª melhor de Miami, tá? A Miami, 5ª melhor no geral de Miami, contra a 25ª, né, na posição geral de Denver Broncos, e o ataque de Miami ocupa a 19ª posição e atrás, que tá junto, né, na classificação geral com 19ª aqui, mas se deu para considerar de números por números, 17ª aí de Denver Broncos. Então as duas estão muito próximas umas às outras, mas eu acredito que vai ter uma vitória aí de Miami, tá certo? Bom, vamos lá. US Bank Stadium, Minnesota Vikings recebe o Dallas Cowboys. Bom, gente, aqui o que eu tenho de previsão para essa partida seria uma vitória do Minnesota, não só porque está em casa, mas porque a defesa do Dallas Cowboys ocupa a 32ª posição geral
das defesas, né? Então ele é o último aí entre os times, tá certo? E o seu ataque é o 26º geral. Então, só para vocês terem uma ideia, o ataque de Minnesota, embora a campanha não seja lá das melhores, ele tá com 33ª posição melhor aí dentre os ataques, e no caso aqui da defesa é a 21ª. Então, quando você pega dois times, principalmente quando você pega um time que você tem lá na 21ª posição de defesa, você até acredita que esse time ele vai ser um pouco frágil. Mas o problema é quando o outro time está mais frágil. Então, por isso que aqui eu acredito que pelo menos os Vikings vão vencer essa partida por 2 posses de bola. E aí, quando você vai analisar, nós temos aí tipo, uma equipe que está basicamente completa desde o começo da temporada. Você tem aí o Kirk Cousins, que obviamente não inspira tanta confiança assim como o quarterback, mas está fazendo uma temporada até que regular. Você tem aí o Dalvin Cook, que sempre quando joga muito bem. Um Adam Thielen, que parece que com a saída do Stefon Diggs, ele melhorou um pouco mais de desempenho. O Justin Jefferson, o calouro aí desse ano, estourando. E o que você tem apenas aí de lesão dos titulares seria aí o right guard, o Ezra Cleveland, que ele tá fora para essa temporada, tá? Dessa temporada não, desculpa, para essa partida. Então, nesse caso, você só tem esse problema na linha ofensiva, em que você tem lá logo o substituto, o Brad Jones, que pode fazer muito bem o papel aí dessa proteção pro Kirk Cousins, tá certo? Você não tem tanto problema na questão da defesa, a defesa tá praticamente inteira, apenas com o Cameron Dantzler, que tá questionado para a partida, mas eu acredito que não vai ter tanto problema, né? O cornerback, que é na questão da secundária. E aí, quando você vai ver o Dallas Cowboys, você primeiro, tá? Não se sabe ainda se o Andy Dalton vai voltar a essa partida, tá? Ele ainda tá sofrendo alguns problemas da questão das sequelas do Covid, que o fez ficar fora, com a questão de paladar e olfato, não se sabe se ele retorna. Se soltar, vai ser o Gilbert, tá? Vai ser o Gilbert. E que jogou até, inclusive eu acredito que jogou até melhor que o Andy Dalton, tá? Então, mas mesmo assim, você tem um Ezekiel Elliott que não tá nas melhores das melhores temporadas, tá? De sua carreira. Você tem o Amari Cooper, que fica muito lesionado em questão quando você não tem o Dak Prescott, que tá fora da temporada. O único que vem aparecendo bem é o CeeDee Lamb. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Se você tem apenas um recebedor que está sendo mais acionado, se a defesa adversária marca homem a homem esse recebedor, fica muito difícil dele jogar bem, tá certo? Você tem apenas o DeMarcus Lawrence, que está questionável nessa defesa, tá certo? No front seven, um defensive end que joga pelo lado esquerdo. E aí, se você for reparar, o último jogo do Dallas Cowboys antes do bye week de semana passada foi contra o Pittsburgh Steelers. E aí, se você analisa o jogo inteiro, você vai falar que o Cowboys até que jogou bem. Mas por alguns momentos inconstantes na partida, foi onde que liberou o espaço para os Steelers conseguir ganhar essa partida por 24-19. Você tem aí o Garrett Gilbert, que fez uma partida muito boa, 243 jardas para um touchdown e apenas uma interceptação, tá certo? Mas você vê aí a parte de jardas de cada recebedor, você vê que ele misturou bem, mas não foi algo muito bom dos seus recebedores. O CeeDee Lamb teve 71 jardas apenas, tá? O Ezekiel Elliott teve 51 jardas corridas e o Tony Pollard 57. Não é o que se espera de uma equipe que tem esses tipos de jogadores, tá? E você analisando o box score da partida da semana 9, foi 364 jardas totais contra 355 jardas do Pittsburgh Steelers. Então você analisa que foi até um pouco melhor. E realmente, durante o jogo, o Dallas Cowboys foi um pouquinho melhor. Isso aqui só foi no final que acabou deixando a vitória escapar, porque permitiu que os Steelers pontuassem mais do que eles, tá? Minnesota enfrentou no Monday Night da semana 10 o Chicago Bears,
tá? Não foi um jogo tão bom assim, eu acredito, que você vai analisar pela pontuação, né, 19-13, mas analisando o box score, você vai ver que Minnesota amassou praticamente Chicago Bears. Teve 385 jardas contra 149, tá? O Kirk Cousins jogou bem essa partida. 292 jardas para 2 touchdowns e uma interceptação. Mas é essa interceptação, é isso que me incomoda um pouco no Kirk Cousins. É muito difícil ele não ter um jogo que não tenha uma interceptação. Então ele precisa melhorar, porque se o Minnesota se preocupar nessa posição de quarterback para o próximo ano, o cargo dele pode estar ameaçado, tá? Aí você tem um Dalvin Cook, que joga muito bem, como eu havia falado. Justin Jefferson atingiu 135 jardas nessa partida. Kyler Rudolph aparecendo novamente com 63 jardas. E o Adam Thielen, como eu falei, 2 touchdowns nessa partida, que foi muito bom para Minnesota. Então, eu acredito aqui que Minnesota leva essa partida por duas posses de bola, mas não me surpreenderia se fosse até mais, tá certo? Bom, no próximo jogo, falando já os jogos, tá? Só lembrando aqui, pessoal, os jogos de Chargers e Jets, Broncos e Dolphins, que são 2 jogos de 6 e 5 da tarde, Vikings e o próximo, que é Indianapolis Colts e Green Bay Packers, são jogos das 6h25. Então, no Lucas Oil Stadium, os Indianapolis Colts recebem o Green Bay Packers. Bom, eu acredito assim que vai ser um bom jogo, tá? Mas com Davante Adams voltando, tá? Davante Adams voltando, e voltando bem, como foi na última partida, eu levo aqui a vitória para Green Bay, mesmo que fora de casa, tá? E eu ainda acredito que seja em 2 posses de bola, tá certo? Eu ainda acredito que seja 2 posses de bola. O porquê disso que eu penso dessa forma? Porque, na verdade, o Philip Rivers, ele às vezes, em jogos mais decisivos, ele costuma ter problemas, tá? Costuma ter problemas. E isso é uma coisa muito preocupante para um time que quer ter um ataque constante, tá? Ele quer ter um ataque constante. Então, vamos analisar aqui as duas equipes na questão de defesa, tá? Então, o Green Bay Packers tem lá na 11ª posição em geral, e o Indianapolis Colts, uma defesa muito boa até o momento, a 4ª posição em geral, tá? E na questão de ataque, Green Bay leva aí nas 6ª, 7ª, na 8ª posição aí em geral, daria para falar isso, tá na 8ª posição em geral, enquanto o Indianapolis na 19ª. Então é o seguinte, vamos analisar o porquê que eu estou falando aqui que Green Bay pode virar, porque você vai falar assim, Samia, mas você acabou de falar que o Indianapolis Colts tem a 4ª melhor defesa. Só que assim, o problema do ataque de Green Bay, ele é muito dinâmico, tá? Ele é muito dinâmico. Você tem lá o Davante Adams, você tem o Aaron Jones, você tem tipo o backup do Aaron Jones, que é o Jamal Williams, que sempre quando entra ele joga muito bem. O Alan Lazard, que tá questionável, pode ser que volte, tá? Aí você tem o Robin Tonyan, o tight end. Então você tem um ataque que é dinâmico. E com esse ataque sendo dinâmico, você pode quebrar defesas, tá? E como o Green Bay já mostrou muito isso. Fora dos passes em profundidade, inesperados que pode ter. Se você pressiona o Aaron Rodgers dentro do pocket, ele sai com muita facilidade e ele passa bolas quase que, ou às vezes bolas perfeitas, a espiral perfeita, no alvo, com uma certa facilidade. E aí é que está o problema, porque se o Green Bay ele parte na frente, e que eu acredito que vai acontecer aqui, o Indianapolis pode ter algum certo problema com o Philip Rivers, apesar de ter toda a sua equipe praticamente saudável. Você tem aí o Jonathan Taylor, que está jogando muito bem, o T.Y. Hilton, Mike Pittman Jr., Zach Pascal, que são alvos muito bons para o Philip Rivers. Eu queria mais que o Philip Rivers ele tentasse focar também muito nos passos para o tight end. Às vezes você olha, e ele sempre gostou disso, mas parece que não está fluindo tão bem essa parceria entre os tight ends, né? O Trey Burton e principalmente o Mo Alie-Cox, já que o Jack Doyle sempre está questionável ou sempre está fora da partida, tá? A questão toda da chave aqui para a partida, se o Indianapolis quer ganhar,
essa partida é proteger o Philip Rivers. Não adianta só deixar o Quentin Nelson fazer todo o estrago aí na defesa do Green Bay, tá? Da proteção ao Philip Rivers. Precisa proteger muito bem a bola e, principalmente, tem que deixar o Aaron Rodgers fora de campo. Se deixar o Green Bay correr com a bola, fazer estragos, fazer passes inesperados na end zone e deixar converter em touchdowns, vai ter um grande problema aqui o Indianapolis Colts, tá? Embora eu acredito que vai acontecer. Então, se a gente for analisar aí a questão também como é que se diz, da classificação deles, o Green Bay Packers é em primeiro colocado com 7 vitórias e 2 derrotas, tá? E, no caso aqui, o Indianapolis Colts também está em primeira colocação, com 6 vitórias e 3 derrotas. Mas, como eu falei antes, quem está de olho aí é o Tennessee Titans. Porque se o Titans, embora eu não acredite, tá? Mas se por acaso dá uma zebra e o Titans ganha do Baltimore Ravens, ele assume essa posição, eu quero ver tomar do Titans, tá? Então, eu acho que o Indianapolis ele precisa ficar esperto, porque se der um azar de perder em casa, né, que eu não acho tanto azar assim, mas o azar é maior do time do Tennessee ganhar a partida contra os Ravens, aí eu acho que vai ser difícil tirar a ponta do Tennessee, tá certo? Então, esse é o meu palpite aí, Indianapolis perdendo para o Green Bay Packers em casa por 2 posses de bola. Agora falando do Sunday Night, um belo jogo no Allegiant Stadium em Las Vegas, os Raiders recebem Kansas City Chiefs. Bom, para quem viu a declaração do Patrick Mahomes essa semana, parece que o cara tá mordido para essa partida. Falou que não tem como os Chiefs terem a segunda derrota na liga esse ano, e ainda mais tendo as 2 derrotas para uma mesma equipe e ainda mais rival de divisão, tá? Então vai ser um jogo muito bom, mas infelizmente eu acho que assim, eu observando o Las Vegas Raiders durante todos os jogos dessa temporada, não é que é um time ruim não, o time tá muito bom. Só que quando o time tem que dar uma estrutura muito boa, tem que partir para cima, tem que deixar o outro quarterback fora de campo, parece que fica difícil andar em campo. E aí ele acaba perdendo. Então, por exemplo, o que o Las Vegas tem que fazer mesmo aqui é o que fizeram na primeira partida no Arrowhead Stadium. Ou seja, deixar deixar o Patrick Mahomes fora de campo, tá certo? Deixando pouquíssimo tempo com ele. Marcação em zona, tá? Sempre com safeties no fundo do campo, com strong safeties e o free safety. Por quê? Porque Patrick Mahomes, quando ele se livra da bola, você nunca sabe para onde que ele vai mandar. E ele gosta de colocar essas bolas próximas à end zone. Ele tem um braço forte, ele tem um passe preciso, e você tem, principalmente, recebedores que dificilmente dropam. Então você tem o Tyreek Hill, você tem o Sammy Watkins, que tá questionável para essa partida, não sei, mas acredito que ele deva ir. Você tem o DeMarcus Robinson, você tem o Mecole Hardman, que tava vindo bem, está fora dessa partida. Mas aí você tem o Travis Kelce, que é sempre a bola de segurança. Muito difícil dele dropar uma bola. E aí você tem uma dupla de running backs muito boa, que é o Clyde Edwards-Helaire e o Le'Veon Bell. Então aqui, na verdade, vai ser a peça-chave, tá? A peça-chave é quando esse ataque entrar em campo, a defesa conseguir conter esse time. E pra mim, é essencial. Eu sei que eu não falei isso dos outros jogos, pessoal, mas alguns jogos eu vou decidir comentar dessa forma mais aprofundada. Eu acredito que aqui o front seven, tá? O front seven de Las Vegas tem que ser 3-4, tá? Com mais linebackers, tá? Com 2 defensive tackles e um defensive end ali, para tentar o quê? Pressionar quando dá o Patrick Mahomes e você deixar sempre 4 jogadores ali na última linha do front seven para você tentar impedir bolas entre a defesa e forçar essas bolas mais para a end zone, onde a secundária consiga ter até mesmo por tentar forçar interceptações, tá? Las Vegas Raiders está
com praticamente todo o seu elenco de ataque sem lesões, tá? Temos 2 caras importantes na defesa, né? Do front seven, que nem eu falei, que estão fora, o Warden Kay e o Corey Littleton, tá? E aí, o que é impressionante é que os seus reservas, tá? Eles também estão fora. Então, o John Gruden precisa, tipo, aí mexer aí legal, tentar forçar aí algumas peças improvisadas para que você consiga impedir esses passes do Mahomes, tá? Mas o ataque também tem que funcionar, tá? Está todo mundo saudável. Derek Carr tá saudável, Josh Jacobs está saudável, Nelson Aguilar, Henry Ruggs, Hunter Renfrow e o Darren Waller. Então esse ataque ele precisa funcionar principalmente em casa, tá? Então, analisando aqui, em questão das defesas, tá? Das defesas. Vamos lá. Kansas City Chiefs com 6ª melhor defesa no geral e o Las Vegas Raiders com a 18ª melhor defesa em geral. No questão do ataque, aí que vem o problema. Kansas City Chiefs é o primeiro, então, ou seja, é o melhor ataque da liga este ano até o momento, tá? E o Las Vegas Raiders está liberando nas últimas colocações, no 23º, tá? Então, isso aí mostra algumas inseguranças do Derek Carr quando ele precisa aparecer realmente. Ao meu ver, isso, tá? Na última semana, os Chiefs estiveram de folga, tá? Mas os Raiders enfrentaram o Denver Broncos, como eu já havia falado anteriormente, ganhou muito bem, de 37-12, e estava jogando em casa, então eu acho que é por isso mais que os Raiders precisam mostrar potência em casa. Você tá em casa já na 2ª semana seguida, tá certo? Bom, pessoal, e agora, pra gente finalizar, então, só para deixar claro aqui, eu peço desculpas, pra mim, eu acredito ainda, por causa dessa maneira inconstante dos Raiders se portarem em campo, eu dou a vitória para o Kansas City Chiefs, e eu considero aqui como 2 posses de bola. Mas eu não descarto nem um pouco dos Raiders aí surpreenderem os Chiefs e dando a 2ª derrota para os Chiefs nessa temporada, tá bom? E pra gente finalizar, a gente vai falar do Monday Night, tá? O jogo que acontece às 10h15 da noite de segunda-feira, dia 23, tá? 10h15 no horário de Brasília. Tampa Bay Buccaneers, no Raymond James Stadium, recebe Los Angeles Rams. Tampa Bay com 7 vitórias e 3 derrotas. E o Los Angeles Rams com 6 vitórias e 3 derrotas. É um jogo muito difícil de se analisar. Por quê? O que está sendo mostrado para mim aí do Tampa Bay até o momento é que se o Tampa Bay ele toma a liderança desde o começo do jogo, o ataque flui bem, a defesa flui bem. O problema é quando enfrenta uma posse de bola atrás, 2 posses de bola atrás. A gente viu muito bem o que aconteceu com o Tampa Bay Buccaneers, tá naquela vitória esmagadora do New Orleans Saints, tá? Mas, e você vê também um Tampa Bay Buccaneers enfrentando o Carolina Panthers e ainda mesmo assim tendo uma certa dificuldade durante a partida. Pelo menos ao meu ver, eu vejo isso. Então, analisando o box score aqui desse jogo, né, que foi uma jogada que bem no final, depois que começaram, no 3º quarto, e no 4º quarto, que começou a encaminhar, né, nos trilhos o Tampa Bay Buccaneers. Então, você vai ver lá, no total da partida, que foi por final da partida, tá, gente? Foi a partir do 2º tempo, 3º e 4º quarto, que começou a desandar pro lado de Carolina. Então, teve 544 jardas totais de Tampa Bay Buccaneers contra 187 do Carolina Panthers. Então, Tom Brady teve incríveis 341 jardas para 3 passos para touchdowns. E aí você vê um Ronald Jones tendo 192 jardas, tá? Sem contar daquele touchdown, né, espetacular, né? O único touchdown dele, vai mais de 90 jardas. E aí você tem o Chris Godwin, o Mike Evans, o Antonio Brown, Rob Gronkowski, tudo se encaminhando, tudo se encaixando. E aí é que eu falo, para o Tampa Bay ganhar essa partida, precisa estar na frente, porque ainda falta uma certa confiança desse time quando se encontra atrás do placar,
tá? Então, ó, vamos analisar, antes de eu falar do Los Angeles Rams, vamos analisar aí na questão das defesas. Tampa Bay, 12ª melhor defesa da liga, tá? E o Los Angeles Rams, deixa eu tentar achar aqui na minha colinha, deixa eu ver aqui, Los Angeles Rams tem a 2ª melhor defesa, tá? Tem a 2ª melhor defesa. Então, dá pra ver que o Aaron Donald está com tudo essa temporada, tá? Está pressionando bem os quarterbacks. E aí, é o seguinte, Tom Brady já não é um quarterback móvel. Ele precisa ter que sua linha ofensiva funcione. Se o front seven do Los Angeles Rams funcionar bem aqui, pode ser que Tampa Bay tenha um grande problema e possa acabar vindo até mesmo perder essa partida, o que eu não acredite, tá? De ataque, Tampa Bay tem o 5º melhor ataque, tá certo? O 5º melhor ataque aí contando. Se for aqui em questão de números por número, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, seria o 6º, né? Seria o 6º melhor ataque, né? Mas aqui nas estatísticas está como 5º porque ele está empatado com o Buffalo Bills. E o Los Angeles Rams, o 13º. Então, assim, o que Los Angeles precisa fazer para ganhar essa partida, né? Aquilo que é qualquer bom quarterback. Você tem que deixar Tom Brady e o ataque fora de campo por melhor tempo possível. E sempre que entrar em campo, anotar touchdowns. Eu sei que muitas vezes não é possível, mas sempre que entrar em campo, anotar touchdowns. Então, o Jared Goff, ele precisa ser mais preciso nos passes, tá? Ele precisa ter uma noção melhor nos passes. No último jogo, pelo que eu lembro, ele foi muito bem, tá? Então, receberam o Seahawks no SoFi Stadium. Então, ou seja, conseguiram pressionar bem e o Seahawks não jogou aquela partida, tá? Seahawks não jogou aquela partida. Foram 23 pontos anotados contra 16 do Seahawks. O Jared Goff teve 302 jardas, tá? 302 jardas, mas não teve nenhum passe para touchdown. É aí que eu falo. Ele precisa aparecer nesses momentos. Se você vai analisar a partida, teve 389 jardas totais contra 333 do Seattle Seahawks, tá? E o Tampa Bay, que nem eu falei, teve um amasso aí em cima do Carolina Panthers no final. Então, eu acredito aqui, pessoal, que o Tampa Bay deva vencer essa partida, tá? Mas eu acredito que não vai ser uma vitória larga. Eu acredito que vai ser por uma posse de bola e no máximo aí um field goal. Mas, assim, o Los Angeles Rams pode levar essa partida? Pode. Se levar essa partida, vai complicar um pouco a vida do Tampa Bay Buccaneers, tá? Eu acho que complica um pouco, porque aí a equipe começa a se sentir um pouco desconfortável, porque quando chegar em playoffs é aquilo, é um jogo só e vai ter um grande problema. Então, analisando aqui, ó, o Tampa Bay ocupa a 2ª colocação, tá? A 2ª colocação. Muito difícil ele perder essa 2ª colocação, porque o próximo, na sequência, em terceiro lugar da NFC South, é o Atlanta Falcons com 3-6, eu já falei daqui. O Atlanta, ele tem muitas dificuldades com a defesa, o ataque flui bem, mas a defesa vai mal, então não consegue segurar resultados, tá? E o Los Angeles Rams está na 2ª colocação com 6-3, querendo, tá? Empatar com o Seahawks na pontuação, tá? De 7 vitórias e 3 derrotas. Até agora tá com 6 vitórias e 3 derrotas. Tudo certo? Bom, pessoal, é isso. Lembrando que na próxima semana não vamos ter times em bye week, tá? Todos vão jogar, então vamos ter 16 jogos, principalmente que era aguardado por todo ano, o famoso Thanksgiving, que vamos ter 3 jogos aí na quinta-feira, começando, se eu não me engano, às 2h30 da tarde. Deixa eu até confirmar com vocês para não falar besteira, tá? É isso mesmo, a gente começa na quinta-feira, dia 26, às 2h30 da tarde, Detroit Lions recebendo o Houston Texas, depois às 6h30, Dallas Cowboys recebendo o Washington Football Team, e depois um Thursday Night, que vai ser muito bom, com o Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, mas isso na semana que vem, na semana 12. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam, por favor, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu like, deixe seu comentário, ative o sininho para você sempre receber notificações para quando tiver materiais novos. E
siga a gente no Instagram, tá? @canal Playaction, desculpa, canal Playaction. E é isso aí, pessoal. Espero que tenhamos bons jogos no domingo. Um forte abraço e até logo. Window down, arm out, hitchhike, nigga. Not a stoner, but I do moon statue. Hoes in my cashew, they like statue. Block poppin', I ain't fucking with the lame. Selling Sherman and I got the best corner in the game. What's up? Word around town, I'm the man, nigga. Break that bitch down to the grams, nigga. 16 O's in a pound, nigga. Quarterback draw, touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Got them niggas on the strip, you know they pitch wrong. You ain't knowing who you with, even my bitch ball. Niggas hate the way I handle when they bitch call. Couple ounces for me, sit up in they bitch bra. Major distribution, what we dealing with is facts. Step up in the building, bitch, we turn up to the max. Chop a hater down just like we cut them with an axe. Watch them pop them in they crown.